Estamos dando início ao programa Transição. Este programa tem a finalidade de levar informação sobre a doutrina espírita para que você possa entender como funcionam os mecanismos das vidas que se interligam, que se interpenetram, que só a doutrina espírita revela de forma clara. O nosso entrevistado de hoje, eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. É uma pessoa especial, carismática, é uma pessoa ativa no movimento espírita. Escreve para pelo menos 10 jornais, é um articulista da imprensa espírita, é um escritor, tem programas e palestras em várias partes do Brasil. O nosso convidado é o nosso querido Orson Peter Carrara, editor também de livros espíritas, que está hoje conversando conosco. Orson, é uma alegria tê-lo aqui no programa Transição. Igualmente, André, é uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui no programa Transição. Isso para mim é uma alegria enorme. É uma cumplicidade, mais do que uma entrevista, vai ser um agradável bate-papo. O Orson está abordando diversas temáticas espíritas nas palestras que tem feito. E uma das mais atuais é a respeito da relação entre saúde e doença, envolvendo a postura da alma neste processo. Orson, o que levou você a escolher essa temática? André e caros telespectadores, essa temática surgiu da conscientização gradativa do peso que as emoções, os pensamentos e os sentimentos exercem no equilíbrio da saúde. Porque muitas vezes a saúde é abalada pelas oscilações da temperatura, por vírus, bactérias, pela queda da resistência imunológica, mas a própria medicina já admite, já trabalha com esta questão, de que as emoções, os pensamentos negativos, a direção do pensamento influi diretamente no equilíbrio, na serenidade, na saúde física. E se nós analisarmos isso sob o ponto de vista dos ensinamentos espíritas, nós vamos ver a realidade desta informação. Então, pensamentos e sentimentos como inveja, ciúme, rancor, vingança, desânimo, tristeza, abatimento, fazem com que a resistência imunológica caia. E a pessoa se torna mais acessível de se contrair, de se infectar, de se tornar acessível às doenças. Então, esta perspicácia, esta ligação entre as emoções, os pensamentos e os sentimentos na qualidade de vida, na saúde, foi a motivação que nos levou a abordar essa temática, principalmente considerando o que o Espiritismo ensina como a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que nos faz perceber essa dinâmica. Não faz muito tempo, Orson, nós vimos na televisão, na grande imprensa e em programas de grande audiência, manchetes e matérias cujo título era os médicos chegaram à conclusão que perdoar faz bem para a saúde. Pois é, o nosso Mestre Jesus recomendou o perdão infinito, né? Que nós aprendêssemos a perdoar. Se você pegar, por exemplo, a questão da mágoa, quanta gente se sente magoada por pequenas coisas, atravessa a vida alimentando rancores diversos, mágoas, melindres, etc. E isto afeta diretamente a saúde. Porque a mágoa, ela é um sentimento inútil, ela só serve para destruir a nossa serenidade, para abalar a nossa saúde. Então as pessoas ficam anos, décadas, guardando mágoas, ao ponto de não perceberem que se perdoassem, se seguissem a recomendação do mestre e da humanidade, aprendendo a relevar momentos infelizes de outras pessoas, porque vamos considerar, quem de nós não tem necessidade de tolerância e de compreensão mútua? Todos nós temos, todos nós cometemos equívocos, André. E quando nos perdemos em manter aquele equívoco nos caminhos do rancor, nós estamos destruindo a nossa resistência, estamos destruindo as nossas defesas imunológicas. Então, o perdão ele tem um efeito terapêutico enorme, porque ele nos liberta deste peso da dor de cabeça, das dores musculares, da insônia e todos os demais componentes. Aliás, no livro Jesus no Teu Caminho, que você mesmo psicografou pelo Espírito Públio, há uma citação que me empolga a pensar nisso. Eu acho muito oportuno dizer isso aqui para os telespectadores, porque o nosso Públio diz lá que o perdão é o mais potente antibiótico que podemos usar.
ele não tem efeitos colaterais, não tem custo financeiro e só exige o sacrifício do orgulho, do egoísmo. Isso está lá no capítulo 15, que se chama exatamente o perdão. Isso me chamou muita atenção nessa abordagem, porque nós vamos percebendo a importância de nos libertarmos das nossas mágoas. E não é só mágoa, né, André? Os nossos medos, os nossos condicionamentos, as nossas ansiedades, para irmos percebendo quanto faz bem viver a vida com alegria. Você está trazendo ao leitor e aos que te escutam informações também da área da medicina, e você não é médico. É verdade, eu não sou médico, não tenho formação, eu sou leigo para falar isso. Mas eu tenho muito cuidado, eu não avanço além do que eu consigo falar, né? Sim. Então a minha fala está estruturada apenas no que o Espiritismo ensina, no que a psicologia contribui, abordando exatamente essa questão de melhorarmos os nossos sentimentos. Porque muitas pessoas ficam doentes, abalam a sua saúde, ficam lá entregues ao desânimo, ao abatimento, às tristezas, quando poderiam elevar-se através de uma postura de alegria e uma postura de vencer essas dificuldades todas. Então a gente não entra exatamente no ponto de vista médico, que não me cabe. Eu sou leigo, não tenho autoridade para falar sobre isso, não tenho conhecimento da área médica. Mas isso não me impede de abordar do ponto de vista das emoções que podem ser aprimoradas, dos sentimentos que podem ser melhorados para que sejamos criaturas mais equilibradas, mais serenas. E também, André, esta abordagem surgiu depois da leitura, que vem a crescer muito, do livro Você Pode Curar Sua Vida, da americana Louise Hay. Este livro não é espírita, mas traz um depoimento dessa senhora que, em virtude de traumas sofridos na adolescência, desenvolveu vários tumores e curou-se de todos. E isso fez com que ela se tornasse uma celebridade nos Estados Unidos. Sei. Hoje seus livros são traduzidos para mais de 40 países, porque ela começou a trazer no livro, nas suas palestras, nos seus depoimentos, nos contatos com as pessoas que a buscavam, as suas ideias de fazer afirmações positivas. E se nós acrescermos a este conteúdo que Louise Hay traz no livro, o conhecimento espírita que nos dá a visão da lei de causa e efeito, da ação e reação, nós veremos a importância da sintonia com os ideais nobres da vida, que nos ajudam a equilibrar os sentimentos. Porque muitos de nós vamos nesse roldão do materialismo, nesse desejo de ter, e nos esquecemos de cuidar do essencial, que é a saúde da alma, através dos pensamentos bons, porque são os pensamentos que vão nos contaminando. Aliás, é oportuno dizer, né, André, que todas as doenças, na tese espírita, todas as doenças provêm da alma. Ou elas são de origem de expiação, ou provas, ou necessidade do espírito, ou resultantes da nossa teimosia aqui, resultantes da nossa indisciplina, ou do nosso comportamento, dos excessos, né? De todo gênero. Não só os excessos dos vícios tocáveis, mas também os excessos e os vícios mentais, sim, como disse no começo do programa, a inveja, exato, o ciúme, o rancor. Interessante notar, Orson, que agora a medicina está se debruçando sobre essa questão de uma forma mais séria, porque eles não sabem explicar como que pessoas que oram têm uma saúde e uma recuperação de determinadas enfermidades muito mais rápida do que pessoas que não têm nenhuma vinculação a forças superiores, não é verdade? Pois é, esse detalhe nós devemos encarar com muita alegria, com muito otimismo, porque realmente hoje nós vemos a ligação, a interação entre espiritualidade e medicina. Muitos médicos descobrindo essas verdades, inclusive muitos médicos espíritas apoiando e participando deste momento histórico na humanidade, né? Porque destaca a importância dos sentimentos e das emoções. Hoje já não se considera apenas a saúde, biologicamente falando, mas a saúde mental, a saúde consciencial, exato, né? De agir com honestidade, com integridade, com ética, que influem diretamente na saúde. Como as pessoas fazem para mudarem os seus estados físicos, inclusive, nesse panorama da emoção? Pois é, isso leva à descoberta dos valores de si mesmo. Todos nós, seres humanos, temos valores imensos dentro de nós. E muitas vezes nos esquecemos que somos autênticas pérolas de Deus. Eu gosto muito dessa expressão figurativa, porque todos nós temos dentro de nós imensa capacidade de reação aos estados negativos que nós, pela invigilância, pelo descuido, nos deixamos levar.